Bom dia a todos. A dica de hoje para atendimento em ocorrência policial é sobre ação penal privada. Senhores, atualmente o direito penal está sendo utilizado como a primeira forma de resolução de um conflito social, tipo nesses crimes de ação penal privada, quando ao ofendido, se ele tiver conhecimento do procedimento desse tipo de ação penal, eu tenho certeza que no atendimento de ocorrências dos senhores, certamente ele vai pensar duas vezes antes de desejar ir fazer um termo circunstanciado na delegacia. Por quê, senhores? Direto ao ponto. A ação penal privada, existe três subespécies: ação penal exclusivamente privada, personalíssima e subsidiária da pública. O que interessa para nós no atendimento de ocorrência é a exclusivamente privada. Exemplos de crime que diariamente os senhores terão contato: crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação e crimes de dano ao patrimônio. Em regra, é ação penal privada, termo circunstanciado. Algumas variantes, como a qualificadora desses crimes, não cabe termo circunstanciado, porém, na maioria deles, a ação ainda continua sendo privada. Qual é a diferença prática disso, de uma ação ser privada ou ela ser pública? O que os senhores devem passar para o ofendido, né, suposto ofendido ele que acionou a viatura, nesse tipo de ação? Senhores, a ação penal privada, diferente da pública, que o Ministério Público vai ajuizar uma denúncia e vai dar o andamento no processo, no judiciário, a ação penal privada, quem deve acionar a justiça é a própria vítima, é o ofendido. E como que ele faz isso? Ele vai ter que contratar um advogado, senhores, para apresentar uma queixa-crime. Queixa-crime é como se fosse uma petição inicial nas ações penais privadas. Ela deve ser realizada por advogado, né, devidamente escrito na ordem, e à custa do ofendido. Então é ele que vai pagar isso, não é o Ministério Público. Então só com essa informação no atendimento de ocorrência, a pessoa já vai pensar duas vezes antes de ir para uma delegacia. Se a pessoa é pobre, o artigo 32 do Código de Processo Penal, a norma prescreve que o juiz vai nomear, né, um advogado para apresentar essa queixa para ele. O artigo 32 fala o seguinte: nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará um advogado para promover a ação penal. Parágrafo 1º. Quem que é pobre? Quem que é considerado pobre? Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Essa é a pessoa pobre, que o juiz vai nomear um advogado. Que na maioria dos casos não ocorre, né? A pessoa ela tem condições de pagar um advogado. E se ela falar que é pobre, ela vai ter que comprovar isso para o juiz. Vai ter que juntar os comprovantes dela ali de renda e tal. Mas esteja, não é da nossa alçada, né? Da polícia militar. O senhor só tem que orientar ela sobre as consequências, né? O que o senhor deve orientar também no atendimento desse tipo de ocorrência, de ação penal privada, é o seguinte: muitas pessoas não sabem isso e até em concurso público é pouco tratado, quando cai derruba muita gente. É o seguinte: na ação penal privada, senhores, se ela ajuiza a ação e o juiz nem analisa o mérito, se ele rejeita a queixa, sem analisar o mérito ou analisando o mérito, ele fala que a pessoa, que o acusado ali, que o querelado, né, ele não tem culpa, que não foi comprovado, não há provas que demonstrem que ele praticou determinada infração penal, quem ajuizou a ação, senhores, segundo o entendimento da terceira seção do STJ, vai pagar o quê? Custas processuais e vai pagar também o honorários sucumbenciais do querelado. Quem é o querelado? É o réu, né? Querelante é a vítima, o ofendido, querelado é quem está sofrendo a ação penal.
Então, se o querelante não consegue comprovar ou se a sua queixa-crime é rejeitada, ele vai pagar. Olha as custas que ele vai ter. Vai pagar o advogado para fazer a queixa-crime, vai pagar custas processuais e vai pagar os honorários sucumbenciais do querelado. Olha o preju. Então, se os senhores informarem isso para ele, com certeza, na maioria dos casos, ele não vai querer dar andamento. Só se ele tiver provas cabais ali e talvez for vulnerável, né, financeiramente, que ele não vai pagar a ação, tá? Talvez nesse caso ele dê andamento, mas na maioria tem certeza que não vai querer dar andamento. Senhores, essa decisão do STJ que julgou isso, falar que eu não estou inventando, né? Terceira sessão, julgamento recurso especial 1.218.726, do Rio de Janeiro. Relator Félix Fischer, 2016, esse julgado. O que ele falou? Ó, julgado improcedente a queixa-crime, é cabível a condenação do querelante ao pagamento dos honorários do advogado do querelado, aplicando-se o princípio geral da sucumbência. Nesse julgado aqui, aplicou o Código de Processo Civil, por analogia, né? E utilizou também uma interpretação do artigo 804 do Código de Processo Penal, que fala que a sentença ou acordo que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Então, senhores, qual que é a orientação que eu acredito que, senhores, a melhor orientação no atendimento nesses crimes? Fala pro suposto ofendido ali. Senhora, isso aqui é um crime de ação penal, ou senhor, né? É um crime de ação penal privada. Se você desejar, nós podemos ir para o cartório de termo circunstanciado ou nas comarcas que o próprio policial faz na hora ali, né? Eu posso marcar uma audiência preliminar para você e tal. Porém, nessa audiência preliminar, só para tirar uma dúvida, primeiro eles vão tentar, o juiz promotor tenta fazer uma conciliação entre as partes. Através de uma composição civil dos danos, uma indenização. Se não houver essa composição civil dos danos, aí prossegue para a apresentação da queixa-crime. E nos crimes de representação, se a pessoa quer representar, né? Tipo uma ameaça, por exemplo. O promotor vai perguntar se quer representar e continua a ação normalmente. Mas então, senhores, chegou para atender a ocorrência e fala isso. A senhora vai ter que contratar um advogado, já vai gastar. Se a senhora não tiver provas suficientes, estou falando senhora, mas pode ser senhor. Se não tiver provas suficientes, se o juiz rejeitar a sua queixa-crime, você terá que pagar custas do processo e terá que pagar honorários sucumbenciais da parte contrária. Olha o prejuízo. Então, assim, o atendimento de ocorrência que está meio frágil ali, só a palavra da vítima e do ofendido, sem testemunhas, sem muita não tem gravação, não tem áudio, não tem conversa WhatsApp. É uma prova frágil, né, para condenação, eu entendo. Então ela deve valorar ali se ela acredita que ela vai conseguir uma condenação da outra parte ou não. E os senhores explicam essa questão das custas. E se ela falar, então eu tenho que ouvir quieta aqui uma injúria e tem que ficar calado se eu não tenho muitas provas? Não. Dá a opção para ela, senhores, de acionar o juizado especial cível. Os senhores registram o boletim de ocorrência, fala para ela, senhora, procura o juizado especial cível, perde aí meia hora do seu tempo e não há necessidade de contratar advogado até determinado valor, salvo engano, 20 salários mínimos. Você pode ir diretamente no juizado, antigo juizado de pequenas causas. A maioria do pessoal mais antigo conhece por esse nome. Você pega aqui o boletim de ocorrência que eu vou registrar para você. Você pega as provas que você tem, testemunha ou alguma gravação, e vai lá no fórum e ajuiza essa ação cível. Eles vão marcar uma audiência de conciliação
E se não tiver conciliação ali, para uma indenização, o juiz vai decidir se realmente a pessoa ofendeu e tem que pagar ou não. Nesse tipo de ação do juizado especial cível, se o juiz entender que a pessoa não tem provas de que ela ofendeu, qual que é a consequência para o ofendido? Nenhuma. Ela não vai pagar custas, ela não vai pagar advogado, porque não há necessidade, provavelmente até o valor de indenização que ela quer. E é isso, essa é a solução. Com isso, o direito penal ele será utilizado como a última ratio, né, para a resolução dos conflitos. Diferente do que está acontecendo hoje. Hoje em dia o pessoal está realizando termo circunstanciado e achando que é por isso mesmo que o direito penal tem que ser utilizado primeiro. Não. O direito penal é o soldado de reserva, é o último que tem que entrar em ação. Nesse caso, perfeitamente, o juizado especial cível resolverá o caso através da indenização. E é claro que se a pessoa tiver provas suficientes ali que ela entenda e realmente quer responsabilizar criminalmente outra pessoa, ok. O risco é dela, né? Pagar o advogado dela, pagar, se ela perder e não conseguir comprovar, pagar o advogado da outra parte e pagar as custas do processo. Sendo que no juizado especial civil ela não iria pagar tudo isso. Na verdade, não ia pagar nada, né? Se ela perdesse. Ela só precisa de advogado no juizado especial civil até 20 salários mínimos se ele for para a fase recursal. Tipo, o juiz de primeiro grau ali, do juizado, ele entendeu que não comprovou a ofensa, não houve ofensa à sua dignidade, ao seu direito de personalidade. O que acontece? Se a pessoa quiser recorrer para a turma recursal, aí sim ela tem que contratar advogado. Mas até essa decisão do juiz de primeiro grau, não há necessidade. Então, esclareça isso no atendimento desse tipo de ocorrência, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão registrar o boletim de ocorrência ali e vão tomar as providências cíveis. E deixar o direito penal para os casos mais importantes aí, né? E é isso, senhores. Um abraço, até mais.